momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Você está na hora do seu lanche, do seu almoço aí, porque aqui no estúdio é cada um comendo para um lado. O negócio é sério, viu? Esse povo come muito. É por isso que dizem, gente, que crente come muito. Na verdade, alguns dizem que crente não bebe, mas come. Eu costumo dizer que crente tanto bebe quanto come. Só que bebe, gente, é o refrigerante, é o suco, é a água, tá bom? Deixe de ficar criando métodos, até com a Bíblia Sagrada, dizendo: ah, mas Jesus bebia vinho, eu também posso. Ah, a gente não pode se embriagar, a gente pode dar assim uma bicada de vez em quando. Continua com esses pensamentos que o capeta tá só te esperando, viu? Então, vigia, crente, vigia. A gente pode beber sim. Refri, se bem que até o refri, né, gente? Para cuidar da saúde, a gente tem até que eliminar o refrigerante. Porque o refrigerante é tão prejudicial, mas é tão bom quando tá naquelas tardes quentes, assim, aquela coquinha gelada. A gente tem que evitar, viu? O suco também com o mínimo de açúcar possível, ou de preferência, se você aguentar pegar aquela fruta bem madura, nem põe o açúcar. Pelo menos o suco de laranja, o abacaxi bem maduros, nem precisa de açúcar, só põe o gelo e pronto, é tudo de bom. Falando sobre alimento, vamos ao alimento espiritual. Aquele alimento que nos sustenta, aquele alimento que nos mantém de pé, gente, que é a palavra de Deus. Não temos como viver sem as instruções das Escrituras Sagradas. Não temos como viver sem os conselhos, o qual existem aqui, ó, nesses 66 livros da Bíblia Sagrada. Perceba que tudo serve, tudo coopera para o bem, pois até nos maus testemunhos que lemos na Bíblia, serve para que não venhamos cair no mesmo erro. Uns aqui na Bíblia são lembrados pelos seus erros, outros são lembrados pelos seus feitos heróicos, pela sua fé, pela sua lealdade à palavra de Deus, ao Evangelho, ao cristianismo. Como falei até mesmo no primeiro bloco, o programa Missionários em Ação, ele é interdenominacional, não importa o seu credo religioso, nem muito menos a sua denominação. Porque o que fazemos aqui é pregar a palavra de Deus. Aquilo que aprendemos com Deus, passamos a vocês que assistem, tanto pela TV quanto no YouTube. Fomos chamados para isso. Agora, se você disser: não, pastor, o pastor, a minha congregação proíbe, aí eu digo: isso é errado. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não diz pregar o Evangelho somente para os crentes ou para os não crentes. Ele não diz pregar o Evangelho somente para quem está perdido ou para aquele que foi achado. Não. Ele não coloca limites. Ele diz: ide, vai e prega o Evangelho a qualquer pessoa ou a todas as pessoas. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Não é verdade, gente? Porque a gente não pode impor. Jamais você será obrigado a ouvir as Escrituras Sagradas. Mas também ouvir e não pôr em prática também é errado. Não vale a pena ser apenas um admirador. E quantas pessoas a gente encontra que diz: olha, eu admiro muito os evangélicos, os crentes. Eu não sou crente. Eu gosto de ouvir um louvorzinho, às vezes até assisto pela TV, mas eu ainda tenho minha bebidinha, ainda tenho isso aqui, aquilo outro. Não são pelas obras, gente. É pela graça. A salvação é pela graça. Não é pela cesta básica que você distribui,
não é pelo alimento que você dá na porta da sua casa a quem pede, a esmola que você dá a quem está na rua pedindo. A salvação não é por isso. Tanto que em Hebreus fala que é para que o homem ele não se glorie. Imagina aí, as pessoas que têm maior condição e que ajuda, sendo comparado àquela que quase não tem condição alguma e que também ajuda. Se a salvação fosse por obras, quem você acha que seria aceito? Aquele que dá mais. Então por isso que Deus corta logo as pernas de quem pensa assim. Corta as pernas no sentido figurado, viu, gente? Deus não permite. É pela graça, é pelo favor de Deus, é pela fé. É aquele que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ah, porque essa é a ladainha dos crentes. Não, é a palavra de Deus. Então, Davi, ele nos traz, ele nos dá conselhos de vida, conselhos de sucesso, conselhos de conquista. Tanto a nós como ele deu ao seu filho Salomão. Ainda velho, sentindo a morte já de perto, Davi chama o seu filho e diz essas palavras que está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28 e no verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Conselhos de alguém experiente. Nos dias de hoje, isso já foi banido. Quando uma pessoa com mais idade senta para orientar o mais novo, qual é a resposta? A maioria das respostas. Ah, mas isso foi lá no seu tempo. Hoje em dia o tempo é moderno. Hoje em dia os tempos são outros. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Na realidade, muitas coisas mudaram, com certeza. Tecnologia hoje é avançadíssima, assim como também as doenças são. Vamos dizer que o mundo evoluiu. Claro que o mundo é um mundo, mas são as pessoas que mudam. Mas vamos colocar assim no popular. O mundo evoluiu bastante. Tanto o bem quanto o mal cresceram muito. Tem suas estratégias, não é verdade? Mas deixa eu perguntar a você, conselho é bom? Tem um dito popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas conselho é bom sim. E para quem dá valor em instruções, em sabedoria, em experiência, vai ser bem sucedido. Quando eu ouço o conselho de alguém que não quer ser mais sábio, que não quer ser melhor, mas que a sua experiência ela quer dividir, aí eu tenho que aproveitar a oportunidade. Não somos sabedores de tudo, gente. Estamos longe disso. Na realidade, se vivermos 100 anos, ainda assim, não saberemos de tudo. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais. Aprendemos com quem já está, aprendemos com quem vai chegar, aprendemos com quem já estava há muito tempo. Não importa.
A nossa vida, ela é, na realidade, um grande aprendizado. Mas, se eu tenho um Davi, aqui através da palavra de Deus, que dá instrução ao seu filho para que ele seja bem-sucedido, e eu entendo que Davi não mais existe, Salomão também não existe, então esse conselho ficou para quem? Para mim. Para você? Para quem quer dar ouvidos. Eu vou pegar essas palavras, eu vou trazer para a minha vida, porque eu sei que o futuro de quem ouve a palavra de Deus e pratica e obedece é um futuro promissor. Em todos os sentidos. Não é só em conquista de bens, que nós temos que aprender também a diferenciar preços e valores. Muitas coisas que você pode comprar com dinheiro, outras coisas você não compra. Você vai adquirir ao longo da sua vida. E isso chama-se valores, princípios. São inegociáveis. Davi chega com seu filho e diz: olha, conhece o Deus do teu pai. Ou seja, honra o Deus do teu pai. Lembra dele. Serve a ele de todo o teu coração. Esse foi o primeiro conselho de Davi. Serve a Deus de todo o teu coração, o Deus do teu pai. Davi sabia de quem ele estava falando, do Deus de Israel. O mesmo Deus que conhecia toda a sua vida. O mesmo Deus que soube dos seus erros. Mas o mesmo Deus que também viu o seu arrependimento. O mesmo Deus que abençoou sobremaneira o seu reino. Que fez Davi ser quem era, reconhecido. Para muitos, para aquela sociedade tão exigente que queria aquele rei alto, estatura, tamanho, quando se depararam com um rapaz franzino, mas porém corajoso, valente, destemido e que servia a Deus. Isso fez toda a diferença em Israel. E quando ele diz isso ao seu filho, lembra do Deus do teu pai e serve a ele de todo o teu coração. Ele diz: meu filho, é o que eu posso te deixar. A mesma fé, a mesma vida, a mesma experiência que eu tive com Deus, eu quero que você tenha. Mas para isso você precisa servir a Ele de todo o seu coração. Outra coisa que ele fala: não esconde nada de Deus, porque Ele esquadrinha, Ele conhece as intenções, os pensamentos, os desejos. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como escondermos o mínimo que seja de Deus. Antes de falar, Ele já sabe o que vem à nossa boca. Antes de pensar, Ele também já sabe. Agora, o ruim é quando a intenção é má. Porque nós aprendemos que aquilo que for mal, nós devemos lançar fora. Os maus desígnios, os maus desejos, os maus sentimentos, nós devemos nos desviar. Mas quando alimentamos, Deus se entristece. Corrompe o nosso coração, suja o nosso coração. E ainda ontem no programa nós falávamos sobre o coração ser fonte, ser saída da vida ou da morte. Então, se o nosso coração ele estiver, como até Davi fala aqui,
coração perfeito. Ah, mas é difícil ter um coração perfeito. Pode ser difícil, mas não é impossível. O que pode ser esse perfeito? Não é aquele coração sem erro. Não é aquela vida sem erro, que não tem como. Todos nós erramos desde o nosso nascimento. O que pode ser então esse coração perfeito? É aquele coração que é limpo, que é mantido em segurança, que é guardado por nós e que busca fazer a vontade de Deus. Se Deus olhar e ver o meu filho e a minha filha não são perfeitos, mas buscam estar em retidão, então para o mundo pode ser loucura, mas para Deus é perfeição. Porque no mundo em que vivemos, corruptos, cheio de enganos, cheio de mentiras, cheio de prostituições, cheio de ilusões, cheio de propostas malignas, se tiver ali o homem, uma mulher que busca ao Senhor e se separa disso tudo, gente, isso é perfeição. Isso é um perfeito varão, uma perfeita varoa, aonde não está cedendo às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. É como se fosse um mundo dentro de um outro. A realidade é essa. E ele diz mais também: se o buscares, ele será achado de ti. Mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Deus é bom, gente. Deus é bom. Bom, maravilhoso. Mas enquanto estamos buscando a Ele, Ele se deixa ser achado, Ele se deixa ser encontrado. Mas no momento em que viramos as costas para Ele, Ele nada mais pode fazer. Mesmo com seu poderio imenso, com toda a sua majestade. Mas se alguém escolhe virar as costas para Ele, Ele fica no lugarzinho dele. Ele nunca vira as costas para uma criatura sua. Deus está sempre presente quando é chamado, quando é procurado. Mas a pessoa tem um livre-arbítrio. Lembra do livre-arbítrio? A pessoa tem a sua própria vontade. E se ela diz: Deus, eu te quero somente até aqui na minha vida. Eu creio em ti, eu tenho fé, eu oro, eu faço minha reza, eu faço minha prece. Eu leio o Salmo 91 40 vezes no dia. Mas eu faço o que eu quero. Não quero ninguém dizendo o que faço ou o que não faço da minha vida. Não aceito que pastor, pastora, líder, obreiro, seja quem for, venha dizer o que eu posso ou não fazer. Aí eu lamento dizer a você, mas você está sozinho ou sozinha nessa. Pode ter fé. Sabe o que diz em Tiago? Que os demônios creem em Deus de uma tal forma que eles estremecem. Eles sabem tanto, conhecem tanto quem é Deus, que eles tremem na base. E aí? Mas não deixam de ser demônios. Não estou chamando a pessoa de demônio. Estou falando aqui uma situação de quem tem fé, de quem crê. Só crer, só ter fé não é suficiente. Tem que buscar, tem que se render diante dele. Porque os joelhos dobrados, aqueles pezinhos para trás, o coração rendido diante de Deus, ninguém pode deter. E até Deus, ele fala. Deus, ele fala assim em sua palavra: quem pode suportar um coração quebrantado, um coração contrito? Nem Deus aguenta, ele vem ao encontro. Um coração que se rende diante dele. Deus não vai se fazer de difícil. Ele vem ao encontro.
e Ele muda toda a história. Amém? Ele quer encontrar esse coração em você, em mim, em todos nós que dizemos que temos fé, que cremos nele. É esse coração, o coração perfeito, o coração segundo o coração dele. E que ele venha encontrar em nós verdadeiros adoradores. Glória a Deus, que Deus abençoe você. Hoje nós temos o culto da aliança com Deus. Vem estar conosco. Travessa Moema, 1827, esquina com a São Miguel. Visite as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Igreja Batista Casa de Bênção. Lá vai estar nossa localização, lá tem foto, lá tem eventos, tem vídeos, tem toda a nossa programação aqui. Tá certo? Deus abençoe você, um forte abraço e tchau, tchau.